O nacionalismo e o internacionalismo, para Mariátegui, não possuem uma divisão clara. Às vezes, segundo ele, elementos de uma ideia andam misturados a elementos da outra. A separação, que existe teórica e praticamente, é pelo fato de a humanidade não ser uma abstração. A construção das nações também não ser uma abstração. Sendo assim, a evidência da realidade nacional não contraria, não refuta a evidência da realidade internacional. Esse é um dos textos que a gente vai abordar na parte de hoje, em um livro que a gente está no segundo episódio, que é o Por um Socialismo Indo-Americano, né? Um livro com textos mais curtos, mas que vão ajudar muito a gente a caminhar, né? Principalmente quando a gente observa esse avanço do imperialismo, as novas tensões globais e as necessidades no nível nacional, né? De um país, de uma região colonizada independente. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a temática que Louis definiu como concepções de vida, que são aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos do Mariátegui, a gente não aborda todos, eles são textos bem curtinhos, né? E olhando para essa questão de nacionalismo e internacionalismo, passadismo e futurismo, imaginação, progresso e desenvolvimento, luta, vida, mito e realidade. A gente, então, continua a nossa saga, né? A segunda parte de uma temporada maravilhosa, a segunda parte da nossa quinta temporada aqui do podcast, né? Que a gente decidiu iniciar desde o ano passado, a partir das leituras feitas sobre o próprio Mariátegui na América Latina, e agora a gente dá essa continuidade aos seus escritos, né? Conseguindo entender dessa forma a necessidade dele, enquanto autor, enquanto militante, para a gente continuar pensando no nosso socialismo enquanto ocorre esse resgate latino-americano. Aqui apresentado como indo-americano, possibilitando inclusive uma comparação com o panafricanismo, de certa forma, e até com a questão da América Latina, né? Nessa coletânea a gente vai debater, então, as concepções de vida, o socialismo indo-americano, a ideologia política, a defesa do marxismo, arte e revolução. Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcos Morcego, podcaster aqui da Caverna do Morcego, responsável por tocar esse projeto, né, de podcast, mas a gente também tem uma produção de vídeos lá no YouTube, no canal Lives Caverna do Morcego, onde a gente trabalha principalmente com livros de leitura e discussão e com o nosso trabalho sobre lei de drogas, violência policial e encarceramento em massa, tá? E também a gente tem o trampo aí na Clio Operária, a nossa revista nervosíssima, tá? Se você curte nosso projeto, cola lá no nosso apoio coletivo em apoia.se/caverna-morcego ou no nosso Pix, que também é um e-mail para contato, podcastmorcego@gmail.com. Tá tudo na descrição. E óbvio, né? Não esquece de compartilhar e divulgar esse episódio. Lembrete especial, o cupom de desconto no site da Autonomia Literária segue com 20% com a hashtag Morcego na Autonomia. Beleza? Então, bora lá pro episódio que eu tô animado. E, último recado, o roteiro desse episódio ele tá no nosso drive da pasta temporada 05 podcast. Beleza? Para Mariátegui, recuperando discussões que atravessaram o século passado e os continentes, seja com Rosa Luxemburgo, Lenin, mas também com os Panteras Negras, para dar alguns exemplos, reflete sobre o nacionalismo enquanto uma questão fechada. O nacionalismo é uma face, um lado do extenso fenômeno reacionário. A reação chama-se sucessiva ou simultaneamente chauvinismo, fascismo e imperialismo. Mas observem que o problema é retirar a dialética e esse movimento entre o que é nacional, o que é internacional e até o que é local, né? Tendo em vista que ele mesmo se aprofunda em várias questões próprias da realidade peruana. Então, ele está criticando o nacionalismo quando olha simplesmente para a questão interna. Mas, desse primeiro texto dele, a partir do Concepções de Vida, que é de 10 de outubro de 24, e a gente vai até ali, janeiro, fevereiro de 25, ele faz questão de reivindicar o internacionalismo como mais realista. Principalmente porque a civilização ocidental internacionalizou e tornou solidária a vida da maior parte da humanidade. As ideias e as paixões propagam-se de modo veloz, fluido, universal. E aí que as coisas começam a se conectar, né? Com essa universalidade abstrata, mas também real, que busca homogeneizar os povos. A luta com o internacionalismo e solidariedade é capaz de romper com essa civilização dominadora que não tolera a existência de nenhuma civilização concorrente ou rival. Voltamos ao velho debate que já era colocado por Rosa Luxemburgo, que observa como a acumulação do capital presume que o capitalismo englobe e se alimente de outras relações sociais de produção, ou seja, de outras formas de vida. E também, por isso, Mariátegui destaca que não podemos nos destruir. Os povos não podem lançar-se uns contra os outros e despedaçar-se impunemente. Perdão. Mas só o internacionalismo não basta. Ele precisa ser socialista. Não podemos esquecer que, quando se investiga sua origem histórica, o internacionalismo revela-se uma emanação, uma consequência da ideia liberal.
Ainda que tenhamos exemplos, como apresentados por Bell Hooks, em Cultura Fora da Lei, né, dos encontros entre africanos com os originários dos Estados Unidos muito antes do colonialismo, ela destaca que não existe, por exemplo, a pretensão de dominar, né? E a própria construção de várias frentes internacionais faz parte dessa tentativa de regular, ou melhor, avaliar até onde as rédeas podem ser soltas. Mas, enfim, acordos para negociar economia e política entre as forças internacionais e nacionais. Aqui eu dei uma misturada entre duas coisas, né? Por um lado, a gente olha, então, para essa percepção de que o internacionalismo, dentro da mundialização, dentro da globalização e do sistema capitalista, ele tem um sentido de você homogeneizar e dominar e tomar tudo, né? Inclusive com a construção dessas frentes internacionais. E aí, eu cito, por exemplo, né, a ONU, mas enfim, várias coisas, né? Agora o Trump está fazendo esse bagulho da paz aí, né? Entre muitas aspas. Enfim, justamente para mostrar que é isso, você cria esses órgãos reguladores da questão internacional, mas eles têm eles são feitos já com seus limites e eles têm limites do que eles querem e podem fazer também, né? Para Mariátegui, é importante destacar o posicionamento da burguesia nacional peruana, que é quase o mesmo posicionamento da burguesia nacional brasileira, né? Se rendendo às forças capitalistas do centro do capital, em que trata-se, pois, de uma simples atitude reacionária disfarçada de nacionalismo. A gente não precisa nem ir muito longe, né? Aqui no Brasil a gente teve grandes campanhas aí pró-Bolsonaro, por exemplo, né? Pró-extrema-direita, pró tudo isso, com bandeiras dos Estados Unidos. Eu acho que é um exemplo muito claro do que essa frase simboliza. Dando o exemplo da realidade peruana, nos lembra da ficção criada, do mito que forma o nacionalismo, principalmente quando a realidade nacional é menos independente da Europa do que supõem nossos nacionalistas. Para a época, né? Hoje a gente falaria mais dos Estados Unidos. A civilização, a ciência, a filosofia, a democracia, a arte, as instituições e as leis, todas com base na ideologia e na estrutura definidos pelo que é a civilização ocidental. Um dos aspectos que demonstra isso mais claramente, que o próprio Mariátegui traz, é o próprio idioma, né? Então, a civilização ocidental se coloca por cima das camadas indígenas. Lá, os espanhóis extirparam do solo e da raça todos os elementos vivos da cultura indígena. Da cultura inca, só deixaram vestígios mortos. E óbvio, né? Aqui ele está dando foco para o que se tornou o processo hegemônico dominante, com a independência, e uma independência que foi obra de descendentes de europeus, com base na Revolução Francesa, com base nos direitos do homem e do cidadão. Mas também existe uma ideologia que é uma ideologia que busca esconder a revolução do Tupac Amaru. Essa feita pelos indígenas, né? Tupac Amaru II, que organizou a luta anticolonial em sua época. Foi decapitado pelo governo espanhol após a derrota do que ficou conhecida como a maior rebelião anticolonial da América do século XVIII. Então, ele também, e é isso que ele fala quando concepções de vida está no plural, ele mostra que existe uma concepção de vida construída e criada para a dominação. E existe uma concepção de vida daqueles que lutam por liberdade e que viviam em liberdade antes, né? A ideia de nação existente, portanto, recai em afirmações arbitrárias sobre a peruanidade, que se identificam com esse elemento da dominação da civilização ocidental. E isso porque, segundo Mariátegui, aqui o nacionalismo não brota da terra, não brota da raça. O nacionalismo extremado é a única ideia efetivamente exótica, tem muito pouca chance de difundir-se no conjunto nacional. E por isso que até hoje, né, e a sociologia ela fez muito isso e faz muito isso, discute, né, o que é a nação brasileira, o que representa, o que é a cultura brasileira, e sempre que a gente vai falar sobre isso, a gente vai ver que, por exemplo, tem vários lugares que, se a gente for olhar, vão ter coisas totalmente diferentes, inclusive contrárias e opostas, né? Então, para o nosso autor e militante, ser revolucionário ou renovador é, deste ponto de vista, uma consequência de ter mais ou menos imaginação. Temos a necessidade de ir para além do terreno material e ideológico criado pela estrutura do Estado, do capitalismo e do Ocidente. O conservador, segundo Mariátegui, rechaça toda ideia de mudança por uma espécie de incapacidade mental para concebê-la e aceitá-la. E suas palavras já cobrem todo esse debate que a gente vinha fazendo, né? E conseguem bem dizer o que eu gostaria de falar quando diz que os libertadores foram grandes porque, antes de tudo, tiveram imaginação. Insurgiram-se contra a realidade limitada, contra a realidade imperfeita de seu tempo. Isso passa pelo espaço criativo, em que se cria uma realidade nova. E por isso, seu olhar para a história, para as memórias e para as lutas indígenas se dão muito bem com o seu marxismo. O próprio Simão Bolívar teve sonhos futuristas quando pensou uma confederação de estados indo-espanhóis. Isso se deu no sentido para o processo de libertação.
Ao celebrar seu centenário de uma vitória como a de Ayacucho, que é quando o projeto do Bolívar ganha ação no Peru a partir de suas bases próprias de luta, então tem um revolucionário lá que é o Simão Bolívar, que chega e fala, ó, você que vai tocar essa porra aí e tal. Celebra-se realmente o centenário de uma vitória da imaginação. A realidade sensível, a realidade evidente nos tempos da Revolução da Independência não era certamente republicana nem nacionalista. O mérito dos libertadores consiste em ter visto uma realidade potencial, uma realidade superior, uma realidade imaginária. A imaginação, assim, ajudaria a perceber quais são as forças revolucionárias, promovendo um embate com as inteligências universitárias, mas buscando abrir novos caminhos. E aí, óbvio, né? Ele já está olhando também, porque ele que cita inteligências universitárias, tá? Mas ele também, e como uma pessoa que teve acesso à universidade, né? Ele observa que promover esse tipo de debate dessa forma, destacando, por exemplo, um lado imaginativo, ia contra como as ciências estavam sendo promovidas pela ideologia liberal, né? Pela ideologia da civilização ocidental. Eu gosto que ele reflete bastante sobre isso, e é isso que está aliado aqui, né? Com os textos escritos no contexto pós-Primeira Guerra, do episódio de hoje, né, que é esse entre 24 e 25, 1924 e 1925, não, Mariátegui não estava escrevendo ano passado, tá? O debate sobre imaginação, mantendo esse debate, né, Mariátegui chama atenção para um elemento da sociedade pós-bélica. A gente fala, então, não só da modificação na economia e na política do Ocidente, mas também na sua mentalidade e no seu espírito, fundando uma nova concepção de vida. Para ele, eis o conflito central da crise contemporânea. Segundo ele, antes, a humanidade parecia ter achado um caminho definitivo, abarcado pela ideia ou pela tese evolucionista. Mas essa tese já era questionada por pessoas como o Georges Sorel, né, um francês engenheiro e um dos teóricos-chave para o sindicalismo revolucionário e que vai aparecer em Rosa Luxemburgo e Gramsci também. Né? O que acontecia era um amortecimento das coisas. A democracia trazia uma resposta para as massas socialistas e sindicais através de conquistas graduais. Isso no pré-guerra, tá? E a burguesia se deixava conduzir por líderes inteligentes e progressistas que, persuadidos da estupidez e da imprudência de uma política de perseguição às ideias e aos homens do proletariado, preferiam uma política voltada para domesticá-los e modelá-los com sagazes concessões. Eu acho que era amordaçá-los a palavra aqui. Mas tem uma coisa interessante, então, que ele está colocando, né? Que sim, algumas pessoas progressistas estavam à frente. A gente vê o Lenin e a Rosa fazendo esse debate muito forte com certas lideranças russas, com certas lideranças, da Europa, né? Como, por exemplo, o caso da própria Alemanha, com o Kautsky e com o Bernstein. Então, ele está criticando isso. É uma das grandes tretas que promove a cisão entre o Partido Socialista Italiano e o Partido Comunista Italiano. Lembrando que essa época é uma época que Mariátegui vai para a Itália também, então ele está vendo isso acontecer. Mas, então, o terror, que sempre esteve presente, eclode na forma de guerra mundial, e assim foi ressuscitado o culto à violência. Na Rússia, surge o bolchevismo e a revolução. Na Europa, o fascismo começa a ganhar forma no pós-guerra. Embora, por questões ideológicas e por motivos extremamente diferentes, uma coisa os assemelhava. Eram testemunhas, conscientes ou inconscientes, segundo o próprio Mariátegui, tá? De que a guerra demonstrara à humanidade que ainda podiam sobrevir fatos superiores à previsão da ciência e também fatos contrários ao interesse da civilização. Só que aí é importante lembrar, né, que na Revolução Russa e nas lutas anticoloniais, a luta era contra um sistema que possibilita que esses momentos de guerra global aconteçam. E o fascismo, ele consegue promover um aprofundamento disso em nome da acumulação do capital, né, para controlar e lucrar, para se aproveitar desses momentos. E aí a gente tem o Donald Trump, talvez, como um dos grandes exemplos disso hoje, né? O bolchevismo ele foi entendido pela burguesia global como um ato de violência. E foi esse um dos motivos que os fizeram apelar à violência fascista. E as forças revolucionárias de fora da União Soviética, mais especialmente as do continente europeu, optaram pela normalização. Embora recusassem o conservadorismo fascista, nada de avançar com os bolcheviques para a utopia. E aí ele está criticando, então, essa galera que fica nesse ar de neutralidade, justamente porque o fascismo vai olhar e falar, os comunistas são muito violentos e não sei o quê. E, óbvio, a gente está falando, então, das grandes empresas e dos grandes líderes globais do capitalismo, tá? Eles são os grandes fascistas. A gente está assistindo isso hoje mais uma vez, né? Quer dizer, a gente está vendo novamente isso vindo à tona, embora seja sempre assim, né? E aí tem uma fita bem interessante aqui colocada, que é justamente de, tipo assim, e aí eles vão olhar e falar, a gente não quer o fascismo, mas a gente não vai
colar com os bolcheviques e vai comprar esse discurso e vai se empenhar em guerra contra os bolcheviques, inclusive, né? E isso é uma escolha que mostra que viver sob o capitalismo não existe sob neutralidade, principalmente porque o fascismo, né? Embora sendo colocado como eles são demais, eles são muito além, ainda faz parte de uma normalidade ou de alguns tempos mais esparsos dentro do sistema capitalista, né? Então, nessa abertura de textos, a escolha de Louis tem como base entender o que Mariátegui enxergava dentro do seu contexto histórico, a partir dessas grandes mobilizações. Ou seja, antes da gente ir para a realidade peruana, a gente vai ir para a questão da Indo-América, a gente vai elucidar como ele enxerga essa relação com o internacionalismo e o avanço do capitalismo. Aqui, óbvio, em poucas palavras, né? Em concepções de vida, que ao meu ver seriam, não de vida, quando ele olha para o capitalismo, né? Mas de necrocapitalismo. Por outro lado, o próprio autor ele vai começar a falar, e é no final desses textos, que ainda não entrou aqui, sobre heroísmo, utopia e mito. Não no sentido de algo inexistente, tá? Mas a gente está falando de uma construção de novos sentidos e sensos de realidade, tá? A partir da luta revolucionária e socialista. Mariátegui vai tratar sobre isso em alguns textos que o próprio Louis separou aqui. Depois a gente vai fazer uma análise, vai ir para os textos dele sobre o fascismo, mais especificamente com o livro da Terra Sem Anos. E a gente encerra com ele falando sobre a realidade peruana, que aí eu acho que também abre um debate muito, muito interessante, porque a Revolução Burguesa do Brasil, do Florestan Fernandes, é pautada em Mariátegui e nesse livro, né? Então a gente vai tentar desenhar um pouco deste caminho, beleza? É isso, família, espero que vocês tenham curtido. Por hoje é só, episódio curto, né? Episódio tranquilo, vocês sabem, a gente está fazendo isso no podcast, dependendo. Os textos do Mariátegui são curtos, tá? E muitas das coisas ou são muito específicas, ou acaba que não fazem uma ponte legal para a gente ligar. Então, novamente, né, assim como todo livro, por o socialismo indo-americano, José Carlos Mariátegui, pela expressiones popular, pela expressão popular, tá bom? Dá esse salve lá, dá essa moral para a editora. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Um grandiosíssimo beijo